Variações do patrimônio líquido. O patrimônio líquido aparece para a empresa como aquele saldo entre os bens e direitos menos as obrigações. E ele se encontra no balanço patrimonial. Ou seja, tudo que a empresa tem de bens e direitos menos as obrigações com terceiros dá o patrimônio líquido. A gente pode fazer até um paralelo com a declaração do imposto de renda da pessoa física. Quando a gente declara um imposto de renda, o fisco, como pessoa física, o fisco quer saber da gente todo o nosso patrimônio, todos os nossos bens, assim como quer saber também todas as nossas dívidas. Ora, quando a gente registra todos os bens e todas as dívidas, o fisco faz a conta que é a seguinte: todos os bens menos as dívidas. Ora, se os bens são os patrimônios, representa o patrimônio da pessoa, e as dívidas a parte negativa, o patrimônio líquido vai significar os bens menos as dívidas. Exemplo, eu tenho um carro financiado que custa 50 mil reais, mas eu ainda tenho uma dívida com esse carro de 20 mil reais. Ora, o valor líquido desse patrimônio, então, vai ser 30 mil. As variações do patrimônio líquido na empresa ocorrem toda vez que a gente tem, basicamente, receita e despesa. E são esses os objetos de estudo dessa aula. Primeiramente, recordando o conceito de situação financeira e situação econômica. A situação financeira representa a capacidade da empresa de pagar as suas obrigações. E como é que a gente vê isso? Diversas formas. Uma delas é a gente diminuir todo o ativo circulante, quer dizer, do ativo circulante o passivo circulante, o que dá os bens e direitos de curto prazo menos as dívidas de curto prazo. Isso eu já falei antes. Isso evidencia, mostra a situação financeira no curto prazo. A médio prazo, a gente pode somar ao ativo circulante, são os bens e direitos de curto prazo, o realizável a longo prazo, que são os bens e direitos a médio prazo. Ora, o que eu tenho a receber, previsto a receber, de bens e direitos no médio prazo, ativo circulante mais realizável a longo prazo, menos o que eu tenho a pagar na empresa de curto prazo, representado pelo passivo circulante, mais a pagar a médio prazo, exigível a longo prazo, que é o não circulante, nós temos, então, uma visão da situação financeira a médio prazo. Já a situação econômica foi explicada na aula 1 da nossa disciplina, né? Ela pode ser vista também pelas variações do PL, porque toda vez que a receita é maior do que a despesa, há uma variação positiva no patrimônio líquido. Toda vez que a despesa é maior do que a receita, então nós temos uma variação negativa do patrimônio líquido. Podemos avaliar a situação econômica também por lucros constantes da empresa. Se todo ano, se todo mês, a empresa possui lucro, né, resultado econômico positivo, então a situação econômica da empresa é favorável. Na ótica dos sócios, né, quando a gente consegue na empresa remunerar os sócios com estabilidade, sem comprometer a situação financeira ou o fluxo de caixa da empresa, nós também temos uma visão clara da situação econômica da empresa. Bom, receita e despesa. Toda empresa tem insumos, processa esses insumos para produzir produtos ou prestar serviços. O quanto a empresa ganha vendendo produtos e serviços é a receita. Já o custo dos insumos mais o custo dos processos é representado pela despesa. Receita menos despesa é igual à situação econômica, ou resultado econômico no período. Primeiro, a gente reconhece a receita, ou registra a receita.
A receita pode ser reconhecida ou dada como certa quando, normalmente, a empresa já entrega o produto para o cliente ou presta o serviço ao cliente e não há mais nenhuma obrigação acessória. Quer dizer, ela já prestou o serviço ou entregou o produto e já encerrou a sua parte das obrigações. Nesse momento, a empresa registra a receita. Ora, o reconhecimento ou o registro da despesa acompanha ou está subordinado ao registro da receita. A gente não registra a despesa quando não há ainda a receita. Ora, receita, então, é o ganho que a empresa tem pela venda de produtos e serviços. É registrada quando ou entrega um produto ou presta um serviço e a obrigação da empresa nessa venda já está completa. Ele já cumpriu todas as obrigações perante o cliente. Então, a empresa pode, então, registrar a receita. Repara que a receita ela é registrada independentemente do recebimento do pagamento do cliente. Se a empresa já tem direito a receber, então a empresa já deve registrar a receita. Quando ela receber o pagamento do cliente, então vai entrar dinheiro de caixa e vai dar baixa em contas a receber. O fato é que a receita ela é registrada independentemente do pagamento do cliente. De uma maneira mais analítica, nós podemos dizer o seguinte, que receita é a expressão monetária validada pelo mercado, quer dizer, aceita pelo cliente, do composto ou agregado de bens e serviços da empresa ou entidade, em sentido amplo, em um determinado período de tempo. Então, nós sempre temos o registro da receita atrelado ao período, né? Qual é a competência que essa receita tem a ver, ou seja, qual é o mês, qual é o ano, e que provoca um acréscimo no patrimônio líquido, né? E no ativo, porque aqui entra contas a receber, considerado separadamente pelo esforço de produzir tal receita, a questão do aumento do ativo. Bom, quando essa receita é vinculada à atividade fim da empresa, a gente classifica essa receita como operacional, independentemente da frequência que essa receita ocorre. Exemplo, uma receita que é comum a professores ou a escolas é montar provas de concursos públicos. Era comum, mas não é frequente. Uma escola vende conhecimento, um professor vende conhecimento. E esse conhecimento vendido, ele representa atividade fim, ou de um professor ou de uma escola. Ora, quando esse conhecimento é vendido na forma de prova para concurso público, a gente diz o seguinte, que é uma receita vinculada à atividade fim, ou do professor ou da escola. Mesmo que não seja frequente, mas vinculada à atividade fim, a gente tem que classificar essa receita como operacional. Operacional tem a ver com a atividade fim da empresa. Ora, a receita não operacional é o inverso do que foi explicado anteriormente. Né? É uma receita que não faz parte da atividade fim da empresa, mesmo que seja frequente. Tá? Normalmente, receita não operacional está vinculada à venda de bens. Quer dizer, a empresa tem um caminhão, um carro que utiliza para suas atividades. Quando chega um período que ela quer trocar esse carro, a receita com a venda da venda daquele carro, então, é uma receita não operacional. Por quê? Porque a maioria das empresas não tem como atividade fim vender carros, né? A não ser, é claro, concessionárias, né? Lojas de venda de carro. Aí, venda de carro vai ser uma receita operacional. Mas quando não há, né, um vínculo com a atividade fim, a gente chama essa receita de não operacional. E, normalmente, essas receitas não operacionais estão ligadas à receita com alienação de ativos ou venda de ativos. O que é um ganho? Ganho
é um aumento que ocorre no patrimônio líquido ou no resultado econômico da empresa, mas que não é uma receita, nem operacional, nem não operacional. Ganho é um evento favorável que a empresa tem, que aumenta a situação econômica, melhora a situação econômica, mas normalmente é infrequente e não possui o esforço de uma despesa. Exemplo, a empresa tem um carro, voltando ao exemplo do carro, que faz os serviços da empresa e abastece esse carro em uma determinada rede de postos de combustível. E há uma promoção. A promoção é que vai ser sorteado, em um determinado mês, 100 quilos de ouro, por exemplo, entre os clientes que abastecerem naquele mês. Se a empresa for sorteada e ganhar os 100 quilos de ouro, isso vai ser registrado como um ganho. Não é uma receita, nem operacional, nem não operacional, mas um ganho. E é registrado após o resultado não operacional na demonstração do resultado do exercício. Despesa, já expliquei um pouco anteriormente, está vinculado ao esforço de gerar a receita da empresa. Porque quando a gente apura o resultado, ou quer apurar o resultado econômico da empresa, a gente primeiro avalia qual é a receita. E depois se pergunta qual é o esforço que foi gerado nessa empresa para gerar a receita, que foi exercido, qual foi o custo para gerar aquela receita. Então, despesa está vinculada a esse princípio de confrontação. Primeiro, a empresa reconhece a receita, depois verifica qual foi o esforço para gerar. Ou seja, tudo que é confrontado na DRE contra a receita para apurar o resultado econômico, o lucro no período, é chamado de despesa. Deixa eu voltar aqui. Aí, tem um problema aqui. Vamos lá. Apertei errado aqui o botão. Desculpa. Perda. Perda é um evento desfavorável, um evento econômico desfavorável para a empresa e é o contrário de ganho. Não é uma despesa, porque não houve um esforço objetivo para gerar aquele uso de recursos, não é frequente e normalmente não há uma receita em contrapartida. Por exemplo, se um restaurante que tem uma frigorífica, ao verificar essa frigorífica, perceber que há um grupo, quer dizer, alguns quilos de frango que foram estragados na frigorífica, ele tem que dar baixa desse frango. Ora, quando ele dá baixa nesse frango, que são perdas, há um evento desfavorável na situação econômica, porque houve uma perda de estoque. Então, quebras de estoque, alguns prejuízos que ocorrem, um incêndio que ocorre em um determinado setor da empresa, isto normalmente ou deve ser registrado como perda. É um evento negativo, não é frequente e não há, normalmente, uma geração de receita como contrapartida. Isso é perda. A parte básica da definição de perda é que ela representa expirações de valores não relatados nas operações normais por algum período, ou seja, são não frequentes. Tá? Resultam de estranhos e exógenos eventos que não são recorrentes ou antecipados quando necessário no processo de produção de receita. Então, não é um esforço para gerar receita. O esforço para gerar receita é despesa, que já foi explicado anteriormente. Para apurar o resultado econômico, a gente utiliza o demonstrativo do resultado do exercício, ou DRE. Receita menos despesa é igual a receita. O lucro é quando a receita é maior do que a despesa. Haverá prejuízo quando a receita for menor do que a despesa. Ora,
Em instituições sem fins lucrativos, por exemplo, ONGs, quando a receita é maior do que a despesa, não há lucro, mas superávit. Quando é o contrário, a despesa maior do que a receita, a gente registra como déficit. Gasto. Agora, o que significa gasto? Gasto significa uso de recursos, certo? Ou para produzir um bem, ou para executar um processo na empresa. Pronto. Gasto tem essa visão geral, né? Ou seja, uso de recursos na empresa. Custo. Bom, custo tem o conceito de custo está vinculado a um somatório de usos de recursos para se fazer qualquer coisa na empresa. Ora, o custo que mais se fala na empresa é o custo de produção, que significa o somatório dos recursos para produzir. Mas nós podemos falar também um custo de qualquer atividade da empresa, por exemplo, um custo logístico, um custo de uma função empresarial, por exemplo, o custo administrativo, né, da empresa, custo para vender, custo de vendas. Custo, então, representa um somatório de recursos para produzir algo ou prestar qualquer serviço ou executar qualquer processo da empresa. É claro que na demonstração do resultado do exercício, né, o custo que aparece é da área fim, normalmente custo de produção, custo de mercadorias vendidas, custo de serviços prestados. O uso de recursos na área administrativa, financeira e de vendas aparece como despesa. Por quê? Porque há, nesse momento, a confrontação desse uso de recursos com a receita para apurar o lucro. Então, o que se confronta com a despesa, o que se confronta com a receita para apurar o resultado é despesa. Custo significa uso de recursos. Quando é que a gente deve usar esses dois conceitos? Quando a gente estiver analisando uma demonstração do resultado do exercício, a gente deve usar o conceito de despesa, que é o uso de recursos para gerar aquela receita. O que se deseja na demonstração do resultado do exercício? Apurar o resultado econômico. Então, na confrontação da receita com o esforço para gerar receita, a gente diz que é despesa, esse esforço de despesa. Agora, no dia a dia, o uso de recursos deve ser tratado, deve ser falado como custo. Custo para administrar, custo para produzir, custo para executar qualquer processo. Bom, esta aula se encerra aqui.